Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SexyCast. Eu sou a Aline Jones, a host desse projeto, que quer abrir espaço de diálogo, de troca, de insights. O que me interessa? Que a jornada do convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. E hoje a minha convidada ela é psicoterapeuta, especialista em transformação pessoal através da psicanálise e da constelação familiar. E ela vai poder talvez te ajudar a entender se a sua gestão emocional está atrapalhando a sua vida pessoal e profissional e amorosa e familiar. Eu vou dar a palavra para ela. Carol, seja muito bem-vinda. Ai, que prazer. Eu tô muito feliz de estar aqui com esse convite, né? Podendo falar daquilo que eu mais gosto de falar hoje em dia, né? Que é autoconhecimento e transformação pessoal. E o quanto isso é importante na vida das pessoas e muita gente não faz nem ideia. Né? Para começar, explica pra galera que chegou agora o que é a constelação familiar. Tá, então vamos lá. Constelação familiar é uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida por um alemão, Bert Hellinger, tá? O nome dele é Bert Hellinger, ele já é falecido. E ele entendeu, né, a partir de muitos estudos, e estudando pessoas mesmo, que existe, né, um campo de informação inconsciente que nos impulsiona a fazer o que fazemos, a agir como agimos, tá? E através dessa abordagem, dessa ferramenta terapêutica, a gente consegue identificar o que está por detrás de um sintoma. Então, assim, o sintoma ele não é só uma doença. O sintoma ele pode ser uma dificuldade financeira, ele pode ser um padrão de relacionamento adoecido, ele pode ser uma dificuldade de relacionamento com filho, com mãe, com um parceiro de trabalho. Tudo isso é visto como um sintoma. Então, assim, é como se fosse uma reação a algo que está muito mais profundo nesse inconsciente. Só que Hellinger, ele fala que o inconsciente ele não é só da nossa infância, como Freud traz, né, do momento em que a gente se desenvolve. Esse inconsciente, ele também é familiar. Então, a gente herda memórias familiares de adoecimentos, de dificuldades. E aí, o campo sistêmico, que é esse campo de informação inconsciente, ele vai buscando o tempo todo compensar coisas que foram deixadas para trás, né? Então, a partir de um trauma que aconteceu lá atrás, gerações seguintes vêm compensando isso, trazendo crenças, né? Muitas vezes uma programação muito limitada a partir de um trauma. Então, o que a gente chama hoje de crença limitante, né? E que o André também fala muito para os alunos, que existe coisas que que a gente passa na infância que influenciam a nossa vida adulta e o nosso comportamento, mas quando você amplia o espectro de olhar, você começa a entender que as coisas que aconteceram nas gerações passadas da tua família também podem estar afetando as gerações que estão vindo, né? Exatamente, assim, o que os nossos pais nos passam, o que eles foram pra gente, o que eles são pra gente já é um reflexo do que eles foram, do que eles receberam dos pais deles. Então, assim, tipo assim, os pais eles vão entregar pra gente, né, o que eles receberam, o que eles têm, as crenças, essas programações que vão vindo das gerações antigas. Então, assim, os nossos pais, eles também um dia foram crianças, né? E a constelação, ela traz muito assim, a mãe, ela é a representação da vida, porque foi através dessa mulher que a gente pôde chegar. Isso é fato, né? E o pai, ele é como se fosse a representação do mundo, porque ele é como se ele viesse depois. Tipo assim, tem a concepção da mãe e do pai, né? Aí falando biologicamente, um óvulo e um espermatozoide. Essa mãe, essa mulher, ela diz sim para essa vida. Então, a partir do momento que ela diz sim, ela tá nutrindo esse feto, né? Até o momento dessa chegada. E aí, depois que esse bebê chega, que ele se alimenta, que ele consegue se nutrir, que ele consegue se manter em vida, ele pode ir em direção ao pai dele. Então, assim, para Bert Hellinger é assim, a mãe é a vida. Primeiro a vida, depois o mundo, depois o pai, né? Então, assim, quando a gente não tem esse significado, dependendo de como tá isso no nosso coração, esse papel mãe, esse papel pai, essas duas referências. E quando eu falo referência, não só referência externa, tá? Porque ele vai ampliar, ele vai levar para um lugar muito mais sutil, muito mais inconsciente, que é a nossa vida, né? Da onde veio a nossa vida. Então, assim, quando a gente não tem essa figura pai e mãe dentro do nosso coração, independente se a gente conheceu, independente de quem eles foram, independente...
E não tô falando aqui de perdão, porque... E aí tem uma situação que, né, tipo assim, que às vezes é mal falada e mal vista na constelação familiar, que mas a constelação familiar ensina as pessoas a perdoarem. Bert Hellinger não fala sobre perdão, ele fala sobre aceitação. A partir do momento que você aceita que você veio daquele lugar, daquele pai, daquela mãe, aí você pega aquilo e faz algo de positivo com aquilo. E não ficar remoendo e projetando o mundo afora o que você não recebeu. Porque essa é a questão, né? A gente, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa vida profissional, o que acontece muitas vezes, assim, a gente observa, né, no campo sistêmico, eu não recebi dos meus pais aquilo que me era de direito, que eu acho que era de meu direito, e aí eu vou buscar fora. E aí passo uma vida buscando isso nos relacionamentos, buscando isso na profissão, buscando isso no filho, nos amigos, né? E na verdade, a gente já tem tudo. E o que é esse tudo? A vida. E a partir disso, aí o que a gente vai fazer com ela? E aí é uma escolha, é um posicionamento, é uma postura interna, né? De como que eu me coloco diante da vida e do mundo. Como que eu vou tomar isso, entendeu? Mas para eu estar diante, receber essa vida, eu preciso olhar para esse sistema, para os buracos e para os desequilíbrios desse sistema. Aí eu pergunto, como a gente faz isso? Porque assim, quando a gente fala de tomar pai e mãe, né? A gente imagina, tipo, preciso perdoar meu pai e minha mãe, eu preciso estar perto deles, eu preciso... Não é sobre isso. Porque muitas vezes uma relação familiar, ela é tóxica. E às vezes não tem como conviver, né? Mas o que é tomar pai e mãe? É olhar pra eles e tomar a vida da forma como foi possível chegar em você. Percebe? Consegue sentir, assim? Então eu tomo meu pai e minha mãe da forma como foi possível pelo preço que isso me custou e custou a eles. E a partir dessa realidade, o que eu faço com isso? Tá? E o pai e a mãe, só uma pergunta, o pai e a mãe são as figuras mais importantes nesse processo da constelação? Normalmente sim, porque a gente está falando da vida. Não quer dizer que são os mais importantes. O que é importante é o sistema, né? O sistema familiar. Muitas vezes... vou voltar um pouquinho. O que acontece? Antigamente, lá atrás, quando começou as constelações, Bert Hellinger botava todo um sistema familiar. Então, assim, era pai, mãe, os avós, bisavós, não sei o quê. Aonde que começou o emaranhamento? A gente trouxe aqui, inclusive, a família inteira, galera. Onde começou o emaranhamento, ia limpando lá atrás. Então, aquela mãe que não tomou, aquela filha que não tomou da mãe lá atrás. Essa mãe aqui consegue pegar? Deve conseguir, né? Mostra pra câmera. Melhor, né? Aqui. Vamos dizer, essa mãe aqui, ela não conseguiu tomar da mãe dela lá atrás. Mamãe, isso serve pro pai também, tá, gente? Vou botar aqui mãe, mas mãe e pai. Mamãe, o que você me deu é pouco, então eu vou buscar isso fora. E aí essa filha vai pro mundo buscar isso que ela considera que ela não recebeu da mãe dela. Aí ela vai projetar isso nos relacionamentos e tal. Aí quando chega uma filha... um filho, ela busca isso no filho ou na filha. Só que como ela está invertida, e a gente está falando aqui de uma lei que se chama Lei da Ordem e Hierarquia, né? Eu posso trazer até ampliar depois um pouco mais esse assunto. Mas o que acontece? Como ela não aprendeu a ser filha, ela também não consegue assumir o lugar dela e o papel dela de mãe diante dessa filha. E aí isso vai passando de geração em geração, projetando essa falta. Percebe? Então, assim, as constelações antigas, elas começavam procurando onde começou isso lá atrás, e aí vinha limpando, fazendo essa filha tomar essa mãe, aí ela toma a mãe, ela consegue passar a vida adiante, aí pega essa filha, agora ela consegue ver a filha como filha e não como uma projeção de falta, e aí ela olha para essa filha, aí vai arrumando até chegar aqui. Hoje em dia, as constelações familiares, né, tem gente que chama de novas constelações, a gente vai na mãe e no pai. Porque assim, o que aconteceu para trás... se minha mãe não conseguiu tomar a mãe dela, aí já não cabe a mim resolver isso. Eu preciso entender que ela chegou pra mim dessa forma e eu vou tomar a minha mãe dessa forma. Aí, a partir disso, ela vai, se ela quiser, né, ela vai buscar, ou às vezes a mãe também nem é mais viva e não tão consegue. Mas é muito curioso, porque quando a gente começa a mexer com a gente tá falando de um campo sutil. Tá? De um campo de esse inconsciente, que poderíamos chamar de um campo de energia, ou um campo de fenomenológico, e a partir do momento que eu mexo num ponto aqui, isso começa a desencadear tanto para trás quanto para frente. E é muito interessante, assim, porque assim, eu participo e estudo constelação há 12 anos. E eu venho nos meus processos, né, trabalhando a minha criança que ainda sentiu falta da mamãe porque trabalhava o dia inteiro, a minha criança que sentiu falta do papai quando o papai foi embora de casa. Então eu fui trabalhando tudo isso. E aí, olha uma coisa curiosa que aconteceu essa semana.
Eu fui participar de uma constelação de um grupo, porque eu gosto de continuar participando, né? Minha mãe pediu pra ir. Então, assim, essa minha cura chegou nela, né? E aí ela sentiu a vontade e o movimento de se trabalhar também. E é isso que é muito incrível na constelação, assim, porque a gente começa a se trabalhar, a gente libera os nossos filhos e a gente começa a provocar essa cura para trás também. Então, se essas pessoas têm a oportunidade, elas começam a buscar e ressignificar e a buscar essa cura e esse entendimento, né? E por que tu optou por trabalhar com mulheres, né? Você tem um foco em trabalhar com mulheres, e qual seria a diferença do teu trabalho se você direcionasse ele mais para homens? Então, o que me provocou a me tornar consteladora e a trabalhar com mulheres? A minha própria história. Então, assim, eu vim de uma outra área. Eu trabalhava com moda, trabalhei 16 anos com moda, até fazer uma depressão. Quando eu fiz uma depressão, que eu fui procurar terapia, né, eu conheci a constelação familiar. E aí eu comecei a estudar e a entender isso muito pra mim. Não era, tipo, uma intenção, tipo, vou me tornar terapeuta e vou começar a atender pessoas, né? E aí eu fui me trabalhando, fui estudando constelação, resolvi fazer cursos pro meu autoconhecimento, porque eu entendi que a constelação familiar, ela não é só uma ferramenta terapêutica, ela é um estilo de vida, é uma filosofia de vida. Que quando você começa a entender que existe esse inconsciente, essa bagagem, que as crenças, o pai, a mãe, o papel de cada um, e aí você começa a aplicar isso na tua vida, no teu dia a dia, ela não é mais só uma ferramenta terapêutica, ela é um estilo de vida. Né? E aí, estudando constelação, eu fui entendendo isso, fui levando pra minha vida, e isso começou a me despertar uma vontade de falar, peraí, né? Às vezes eu encontrava amigos e falava, mano, você precisa conhecer isso, tipo, porque isso, e aí comecei a passar isso pras pessoas à minha volta, né? E aí, o que me despertou, né? O que me trouxe, né, essa depressão, e o que me trouxe também essa vontade de olhar e usar a constelação com as mulheres. Eu, Carol, tinha tudo o que eu sonhei, o que eu achava que era o mundo ideal pra mim, assim, né? Então, assim, eu era casada, eu tive filho, construí família, trabalhava numa empresa incrível, tinha uma situação financeira muito bacana, Então, assim, tipo, e tudo muito novinha, né? Porque eu casei com 23 anos. Então, assim, foi onde eu comecei a construir toda essa trajetória. Só que chegou um momento que eu vivia um vazio profundo, assim, sabe? Eu tinha tudo, mas eu tinha uma melancolia, um vazio no meu coração, sabe? Que me fez despertar a ir pro autoconhecimento e entender que era importante isso. Então, hoje, o que me provoca a trabalhar com mulheres é que eu olho para essas mulheres como a Carol lá atrás. E eu falo, peraí, você pode viver a sua verdade, você pode fazer escolhas sim, você não precisa viver uma relação que não te traz alegria, ou muitas vezes a gente vive uma relação achando que a relação ela precisa nos trazer alegria e na verdade não é culpa do outro, né? Não é culpa do trabalho, e eu achava que era culpa de todo mundo, né? Chegou um momento que eu achava que todo mundo era culpado ali, que tava todo mundo fora do lugar e eu é que precisava de algo, né? E que ninguém estava suprindo esse meu desejo, essa minha profunda carência, buraco, seja lá o que for, né? E aí eu vejo hoje mulheres novas, jovens também, vivendo uma vida muito parecida com o que eu tinha, com medo de sair do trabalho, porque, meu Deus, mas e aí? Vou depender de homem, né? Vou depender do namorado, vou depender do marido. Mas se eu sair do meu trabalho, o que minha mãe vai dizer? O que meu pai vai achar de mim? Né? O sonho do meu pai era que eu fosse advogada, o sonho da minha mãe era que eu fosse isso e aquilo, sabe? Mas a família inteira nunca teve ninguém que se divorciou. Como é que eu vou chegar agora e vou me divorciar? Então, assim, eu comecei a perceber várias Caróis, né? Que precisavam, tipo, peraí. E nessas tuas experimentações, mentorias, esses teus processos, eu percebo que tem dois movimentos. Eu vou aqui dar uma resumida. Tem um movimento de mulheres que talvez ainda estejam em relação com construir família, como eu vou fazer se eu me divorciar, como eu vou contar, que tem algo que é ali do conto de fadas da Disney, mas também há um outro movimento de mulheres que foram criadas para ser independentes, para terem uma carreira profissional e ter um namorado, ter uma família e ter filhos é algo assim, se tudo der errado, eu vou para lá. Como que você sente esses dois tipos de mulheres? Tem uma tendência a algum tipo te buscar mais? Ou como que você vê essas duas tendências? Então, o que me veio aqui? Eu vejo assim, o que eu sinto, pelo menos as mulheres que chegam pra mim, um medo. Um medo. Então, assim,
quero ter família, mas eu também preciso ser independente. Eu não posso depender, né? Então, assim, coloca como se uma coisa precisasse ser independente da outra. E por que não? Se a pessoa tem vontade de ter relacionamento, ter um relacionamento, ao mesmo tempo construir carreira, e ao mesmo tempo se tem vontade de ter filhos, e como que vai administrar isso, né? Então, aí é onde eu entro, né? Ok, você não precisa esperar ter uma carreira bem-sucedida para poder ter um relacionamento, para você se sentir segura dentro da relação. Porque não é isso que vai fazer o relacionamento fluir ou não, né? Eu acho que existe algo, e aí vem da minha percepção também, de quem chega pra mim, né? De uma dificuldade muito grande de confiar no outro, né? Essa confiança no sentido da entrega mesmo. E eu acredito muito que uma relação, ela precisa ser uma troca e um apoio um ao outro. Não é sobre dependência e ajuda. É sobre troca, né? Vão ter momentos que um vai estar melhor ali e o outro precisa entender que, ok, tá tudo bem ele estar no momento melhor e eu aqui tô precisando, né, ainda do meu processo emocional, e poder confiar nisso, né? E não assim, a sensação que eu tenho é que, eu preciso primeiro estar muito bem, preciso primeiro estar muito confiante e segura de mim para, tipo, qualquer coisa eu pego e não preciso dele para nada, sabe? E eu acho que isso vai colocando a gente num lugar muito frágil. Porque a gente precisa sim, sabe? E quando eu falo precisar, não é com um tom de submissão, mas porque eu acredito que o parceiro ou a parceira tem algo a nos acrescentar, assim como a gente também tem a acrescentar ao outro, né? E a vida é uma troca, né? É esse movimento, é esse encaixe. Porque eu acho que nada se realiza sozinho, né? Então, assim, é uma opção a pessoa passar por um momento da vida onde ela quer ficar sozinha? Sim, eu tive esse momento também. Eu quero ficar um pouco sozinha, eu quero me entender, eu quero, né? Mas eu acredito do fundo do meu coração que isso é uma fase, sabe? Que as pessoas, no fundo, elas querem ter alguém pra amar, elas querem ter alguém pra dividir, elas querem ter alguém ali pra participar, né? Mas existe um medo, sabe? Um medo dessa aproximação e dessa confiança. Você uma vez falou sobre os 5 pilares de uma relação de casal. Que pilares são esses? Então, é um workshop que eu tô trazendo agora, né? E aí, dentro da visão sistêmica, tem alguns pilares que vão funcionar como uma construção. E aí, a gente tá falando das leis sistêmicas. Que você até perguntou assim, né? Carol, mas o que funciona? O que são essas leis sistêmicas? Essa obra do Hellinger, essa filosofia de vida, ela tem uns olhares e algumas leis que funcionam, né, para todas as relações. Então, assim, os pilares, dentro desses pilares entram as leis do amor. E o que são as leis do amor? Por exemplo, pertencimento, ordem, hierarquia e equilíbrio. O pertencimento, a gente está dizendo que todos têm o direito de pertencer. Então, o pertencimento, a gente fala que eu trago dentro do pilar como amor, que significa o quê? Eu olho para o meu parceiro e eu digo assim, eu te aceito como você é. Porque a partir do momento que eu estou com um parceiro e eu quero que ele mude, eu quero que ele mude para atender as minhas necessidades e as minhas expectativas. Então, no fundo, eu estou olhando para o outro através das minhas projeções, dos meus desejos. E não daquilo que, de fato, o outro é. Eu estou aqui porque eu decidi estar aqui. Eu sei das suas dificuldades, eu conheço as suas dores, né? Respeito as suas dores até onde é possível para mim. Até onde isso não me diminui, até onde isso não vai me enfraquecer, até onde, mas é assim, é ele com ele e eu comigo. Claro que a gente, aí tem o apoio, né? A gente se ajuda, se orienta, sem aquele lugar do quero ser terapeuta do parceiro, Sim. né? Porque muitas mulheres entram nesse lugar e a gente tem uma tendência a querer cuidar, muito maternal, né? E não é esse papel. Então, assim, então, pertencimento. Pertencimento, a gente vai olhar pro outro e vai falar assim, você faz parte. Eu te escolho como você é e pago, entre aspas, pago o preço, não no sentido, né, tipo, do castigo, mas assim, eu pago o preço porque eu sei que tudo tem uma ação e uma reação, né? E até onde eu posso ir com aquilo ali. Então, a gente É muito interessante esse esse pilar do pertencimento, porque o pertencimento, ele é um item do Sexy Canvas que ele tem um lado bom e um lado ruim, né? Ao mesmo tempo que a gente quer pertencer, às vezes a gente se perde de si mesma para pertencer. E o teu primeiro pilar de uma relação de casal o pertencimento é um lugar onde você aceita o outro como ele é. Isso. E paga esse preço que o outro é. Sim. E aí, eu acho que esse é o momento onde a gente entende pertencimento, que é você faz parte do meu grupinho, mesmo que talvez não seja nas condições ideais que eu tinha imaginado. Exato, porque não tem um ideal. Né? Tipo assim, a gente idealiza, né? Mas quando que esse lugar vai existir? Nunca.
Porque ninguém é perfeito, né? Então, assim, a gente vai estar sempre buscando, e nunca vai chegar nesse ideal. Então, assim, é muito mais sobre respeitar e entender o outro e como que eu vou lidar com aquilo, e também desejo ser respeitada naquilo que eu sou. Então, assim, eu sou essa pessoa, eu espero que você me escolha do jeito que eu sou também. E não tem, assim, tipo, que eu falo, né? Não tem uma, entre aspas, prova de amor maior do que você ser respeitada naquilo que você é. Com as suas dificuldades, com os seus, entre aspas, defeitos, com as suas fraquezas, com as suas grandezas também. Isso é amor, né? E isso é permitir que o outro pertença do jeito que ele é e eu também poder pertencer do jeito que eu sou. Né? Então, essa é uma das leis. E quando eu trago isso para fora dos relacionamentos e eu falo de pertencimento, é de um modo geral, porque aí dentro das constelações familiares é assim, tudo que é excluído de dentro do sistema familiar, se alguém aqui é excluído, né, alguma geração seguinte vem compensando essa exclusão. Então, assim... Vou trazendo aqui pro meio, porque fica mais fácil pro povo ver na câmera. Tá, então vamos lá. Se a gente tem aqui alguém que foi excluído de dentro do sistema, não vou trazer aqui, tipo, se avó, não precisa, né? Mas um tio, sei lá, qualquer coisa. Um avô, um pai, não importa. Por uma questão moral, ética, julgamento, porque, sei lá, fez algo horrível, né? E aí essa pessoa é excluída do sistema. Ninguém fala disso, ninguém quer saber, né? Não se inclui aquela pessoa. O que vai acontecer aqui? Fica um vazio. E aí, pro campo sistêmico, a gente tá falando de um campo de energia e da fenomenologia, alguma coisa precisa entrar aqui. Aí vem alguém e, pum, assume esse papel. Aí a gente vê as repetições, né, de padrões, os adoecimentos, percebe? Porque aqui tem um excluído que tá fora do sistema. Aí, essa pessoa que entrou aqui também deixou um buraco aqui, porque o lugar dela é aqui, percebe? E aí vem uma outra pessoa, pum, e assume esse lugar aqui. E aí vai ficando tudo fora do lugar, né? Então, o que a constelação faz? Opa, peraí. Esse lugar aqui é desse, você vem pra cá e você vem pra cá. E aí cada um pode viver o seu destino em paz. E aí quando eu falo de algo ruim que tenha sido feito, não estou dizendo que a gente vai, tipo, não é sobre perdão, é sobre aceitação. Então assim, foi assim. Isso aconteceu. Sim. Foi terrível, mas aconteceu. Sim. E essa pessoa, ela não deixa de pertencer por causa disso. Eu acho que que eu acho que tem a ver com ordem e hierarquia, que é um dos pilares. Sim. Que é esse lugar do entendimento. Quanto mais vocês entendem sobre inteligência sistêmica, sobre constelação familiar, mais claro fica os papéis que você exerce na vida. E você começa a se dar conta que, na maneira como você se relaciona com o pai e com a mãe, você não tá sendo filho. Você quer ser pai do seu pai. Você quer ser mãe da sua mãe. Então, aos poucos, quando você começa a entender esse sistema, você começa a entender que você tem certos papéis que te cabem e outros papéis que você tem que dizer, isso não faz parte. Eu não tenho que te convencer de nada, eu não tenho que fazer esforço nenhum, porque isso não é meu. Isso é de uma outra pessoa. Exatamente. E aí a gente começa a entender, quando a gente vai entendendo essa filosofia, né, sistêmica, tendo esse entendimento sistêmico, né, do campo, exatamente, a gente adota uma postura diferente, que eu falo que é uma postura do adulto. Então, o que eu faço dentro das minhas mentorias? Eu tiro a pessoa daqui, da criança, que é a criança que ainda exige dos pais, que é a criança que ainda tá ali esperando, que é a criança que julga, né? E coloco ela onde? No adulto dela. O que muda? A postura. Os problemas vão continuar os mesmos, mas como que eu lido com as minhas questões? Como que eu lido com o meu relacionamento? Como que eu lido com o meu filho? Qual é o meu papel dentro do meu trabalho? Com o meu chefe? Como que eu vou me posicionar diante do meu chefe? E aí a gente para e aprende, quando tem uma transferência de uma projeção, né? Daquilo que o papai, por exemplo... Eu olho aqui pro meu chefe, pra minha chefe, aí eu tenho um embate aqui. Na verdade, esse embate, eu tô projetando aqui atrás um pai ou uma mãe. Quando eu aprendo e começo a me posicionar como adulta, opa, peraí, eu já tenho pai e mãe. Deixa eu olhar pra essa situação como duas adultas. Percebe? Então, a nossa postura diante da vida, ela vai mudando, né? Então, foi bastante isso. E a ordem e a hierarquia que você trouxe é exatamente isso. Quando um aqui sai e um outro ocupa esse lugar, a ordem também já está desrespeitada. Percebe? E por que isso é um dos pilares de uma relação de casal? Porque, por exemplo, o que acontece, às vezes, dentro de uma relação onde existe um segundo casamento? O primeiro, às vezes, é excluído. A partir do momento que esse outro é excluído, ou a mulher coloca esse segundo ou segunda parceira, né, como
a pessoa da vida e esquece que houve outro, percebe? E muitas vezes esse outro relacionamento tem um filho dessa relação, e aí esse filho passa a não ter prioridade, ou então dentro de um relacionamento, o parceiro com esse filho começa a disputar atenção e lugar com essa criança, percebe? E aí a gente tá esquecendo que existe uma ordem. Essa criança chegou primeiro. Ela precisa ser respeitada como filho dessa mulher que tem um pai que é o primeiro relacionamento dessa mulher. Se essa pessoa que tá entrando na vida dessa mulher com esse filho não entende isso, essa relação não tem sucesso. Percebe? E aonde vem os emaranhamentos, aonde vem os conflitos. Essa mulher, às vezes, fala mal do próprio ex-marido pra esse cara, e aí esse cara vai entrando num conflito ali, protegendo essa mulher, excluindo esse primeiro. Sim, a gente fez algumas mentorias aqui, e tem alguns casos nesse sentido, que é quando alguns mentorados que têm problemas muito específicos, profissionais, a gente começa a ir pesquisar um pouquinho na psicanálise, e a gente fala assim, putz, a gente percebe que os pais se separaram e a mãe começou a falar muito mal do pai pra criança. Aí a criança absorve um papel onde ela deixa de ver o pai como pai e passa a ver o pai como homem. E eu me lembro também de um dos casos que você falou numa constelação familiar, onde se separaram de um primeiro relacionamento, o filho desse primeiro relacionamento tem um problema com o novo relacionamento do pai, aí o filho vai pra mãe e fala, porque acontece isso, e aí a mãe, com raiva do pai, começa a tentar influenciar o filho nesse novo relacionamento. Quando você entende a ordem e a hierarquia, você fala assim, filho, isso é uma questão sua com o seu pai. Eu não tenho nada a ver com esse novo relacionamento. Exatamente. Né? E assim, aí, de novo, né? Por que eu trabalho com mulheres? Porque eu faço referência à minha vida. Eu tive uma parte, assim, da minha vida com meu filho. Eu tenho um filho, né? Sou divorciada. Onde, claro, nenhum divórcio é gostosinho, né? A gente sempre tem ali as nossas projeções, a gente cria, né, fantasias, né, então assim, às vezes a relação acaba e a gente fica preso naquilo que a gente idealizou, né, e quando eu saí dessa relação, eu realmente saí muito magoada, né, ainda estava nesse processo de entendimento de muitas coisas, e é claro que por mais que eu não verbalize isso para o meu filho, ele sente, porque a gente está falando de um campo, né, o que é esse campo? Vou pegar esse papel aqui, tá? Imagina assim, aqui existe uma força, um movimento, uma energia que está o tempo todo vibrando aqui, que são essas informações, que é o inconsciente. Esse inconsciente, a partir do momento que ele está se movendo aqui, existe uma reação aqui em cima. Percebe? Então, se eu bato aqui, esse boneco está pulando. A gente só está vendo isso aqui. O que está movendo aqui embaixo? É esse inconsciente, é esse campo, né? E aí, o que é interessante é que a constelação ela vai conseguir tirar esse papel e te mostrar o que tá fazendo com que esse boneco esteja pulando, né? Então, assim, eu falo que o inconsciente, ele conversa muito antes das nossas palavras. Então, o meu filho, por mais que eu não dissesse pra ele, assim, porque seu pai é isso, porque seu pai fez aquilo comigo, que eu tô magoada, não sei o que, e guardasse isso pra mim, e até fingia que a gente tinha uma boa relação, né, e tudo mais, ele sentia. E aí era muito interessante, porque ele ia pra casa do pai dele e me ligava e falava assim, mãe, eu não quero mais ficar com meu pai, eu quero ir embora pra casa, e não sei o que. Eu falava, não, você tem que ficar aí com seu pai, não, porque eu não aguento mais. E aí eles começavam a entrar num conflito. Eu falei, gente, mas por quê? O que tá acontecendo? E aí o Gustavo também falava, né, mas eu não aguento mais, o Gabriel vem pra cá, e o Gabriel fica me tratando mal, e não sei o que e tal. Eu falei, até que o Gabriel teve uma crise de pânico, uma síndrome não cheguei a ser pânico, mas assim, uma crise de ansiedade muito forte. E eu fui constelar. E aí, nesse momento que eu constelei, se mostrou o quê? A minha ira em relação ao pai. Então, o que o Gabriel estava fazendo? E aí, de novo, lembra que eu falei lá no início? Primeiro a mãe, depois o pai. Se a mãe não permite o acesso ao pai, essa criança ela não vai em direção ao pai. Porque ela sente culpa, porque ela sente medo de perder o pertencimento e o amor da mãe. Né? E aí, o que acontecia? Como eu tinha esse sentimento em relação ao pai, o meu filho, ele me protegia, né? Ou pelo menos fingia que não gostava do pai e que não queria estar com o pai. Como? Falando mal do próprio pai pra mim. Pra não te perder. Pra não me perder. E eu ficava achando que a culpa, entre aspas, era do Gustavo, ligava pro Gustavo pra falar, não é possível, não sei o que, você tem que saber lidar com o teu filho, blá, 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 blá. E aí ficava um conflito danado, e eu falava, gente, não é possível, o que tá acontecendo? Né? E no fundo, era euzinha, que ainda tinha um monte de questões ali que precisavam ser trabalhadas e aceitas. Em geral, meu povo, não trouxe a Carol à toa aqui. Em geral, tá mais na tua mão a responsabilidade da mudança no que... Porque o outro a gente não controla, o outro é o outro.
a importância da gente entender qual é o momento em que nós somos o problema. Nós é que não estamos vendo algo. Mas eu queria que tu falasse dos 5 pilares da relação de casal. Vamos lá. Aí eu falei da pertencimento, que é o amor, né? Nesse caso, que eu trago como o amor. Então a gente precisa aceitar o outro como ele é e se permitir ser aceita. Se o outro não nos aceita, a gente não tem que se encaixar ali, né? Esse é um. O outro pilar, eu falei da ordem e da hierarquia. Então a gente precisa entender qual é o nosso lugar. Existem relacionamentos anteriores do parceiro, né? Saber onde é que os filhos ficam aí. Então, assim, conseguir organizar essas famílias, tá? Os papéis de cada um. A gente vai ter também a intimidade, né, do casal. E o que é a intimidade? A intimidade é entrega. Se eu tenho medo de confiar, se eu tenho medo do meu parceiro, se eu tenho dificuldades, porque aí eu tenho crenças e fui ensinada que homens não prestam, que eu não posso confiar nos homens, né? Nesse caso. E aí, de novo, tô falando da minha história, tô falando da Carol aqui falando para mulheres. Eu não me entrego. E se eu não me entrego, eu não permito que o outro me veja, eu também não quero ver o outro, né? Que é esse lugar da escolha. E aí não existe intimidade. Porque a intimidade é você poder se mostrar pro outro naquilo que você é. E confiar que tudo bem se o outro não aceitar ou aceitar. Porque o ideal é que ele consiga te ver e falar, eu te escolho. Mesmo assim. Né? Eu escolho com todas as consequências e pelo preço que isso me custe, tá? Então a intimidade é isso, é se permitir ser vista e se permitir ver o outro. E aí é muito interessante... E aí tem uma passagem, tanto do João Garriga quanto do Hellinger, que eles falam do amor à segunda vista. O que é o amor à primeira vista? A paixão. O que é a paixão? É quando a gente vê o outro, que na verdade a gente não vê, mas a gente idealiza o outro. Então, o que a gente está vendo ali é a nossa idealização. Por isso que é tão forte. Quando você acha que é amor de alma, que você encontrou o amor da sua vida, meu Deus do céu, ai, que não sei o que e tal, agora encontrei, é ele, né? E aí, daqui a pouco, as coisas começam a ficar diferentes. Cadê aquela Me prometeram pessoa? bala de morango, veio bala de jabuticaba. E aí, é quando, né, a gente entra um pouco assim, no tipo, as máscaras caíram. Na verdade, as nossas máscaras caíram, porque a gente passa a enxergar o outro pelo que ele realmente é e não a partir das nossas projeções daquilo que a gente idealizava. Né? E aí é que entra o amor à segunda vista. Porque esse amor à segunda vista é quando eu resolvo escolher o outro pelo que ele é. E não ficar esperando que ele seja algo que ele não é, dentro da minha projeção e da minha ideia, entendeu? E também não ficar naquele lugar que eu conheço muita gente que fala assim, porque mentiu pra mim, porque disse. Será mesmo que a pessoa não se mostrou? Porque também tem um monte de falcatrua aí, enfim, sim. Isso existe. Mas sempre é bom a gente dar aquela perguntada, será que foi o outro que mentiu pra mim ou eu que menti pra mim mesma? Ou que me enganei, né? É. Exatamente. Então, a intimidade é sobre isso, é se permitir ser vista, se permitir ver o outro. Aí a gente vai entrar na sexualidade, né? Que é um outro pilar do relacionamento. Não vai existir uma relação, né? Pelo menos dentro da visão sistêmica, dentro do meu ver, que não tenha desejo, que não tenha atração sexual, né? Porque, assim, qualquer outro relacionamento vai ter esses pilares e não vai ter o sexo. Uma relação que não tem sexo não é uma relação ali afetiva, né? Bora ser amigo. Bora ser amigo. Dá pra dormir até na mesma cama, né? Bora ser amigo. Então, a sexualidade, né? E o que dificulta a sexualidade na relação? Quando o casal se desconecta, vai implicar na sexualidade do casal. Então, é um pilar super importante. Às vezes a gente acha, não, sexo é só um... Não é. Não é. Ele tem muita força. Porque o desejo, a libido, né? É vida, energia. A gente acha que libido e desejo, ele é apenas sexual e não é, né? Então, assim, a partir do momento que eu não tenho desejo dentro daquela relação tá, sabe, assim, tá fraca, tá sem eletricidade. Tá sem eletricidade, tá sem... E não adianta, a gente vai ter que ficar provocando isso dentro do relacionamento o tempo todo, dos dois lados, né? E tem que ter esse desejo de provocar isso. E como que você sente... Os 5 pilares, então, pertencimento... Que é o amor, que eu chamo de amor dentro do relacionamento. Ordem e hierarquia. Isso. Intimidade. Sexualidade. Sexualidade. E a convivência.
A convivência. Aí é que o bicho pega, é quando não lava a louça, é quando não arruma a cama, é quando ronca. Isso aí, isso aí. Que no final das contas tá tudo, você percebe que tá tudo conectado, né? E a convivência faz parte, né, no caso da intimidade. Sem intimidade não tem convivência. Se eu não consigo ver também as necessidades do outro, não existe convivência. Se eu não consigo ter um diálogo, não tem convivência. Se eu não entendo a leitura, né, de como que o outro demonstra amor e afeto, né, e como que é a minha demonstração de amor e afeto, não tem convivência, né, então assim, e é importante entender que o caos dentro da relação ele é saudável para ajustes. Porque somos pessoas imperfeitas. Não existe perfeito. Então é a partir... E aí tem uma frase do Hellinger que eu gosto muito, que é só o imperfeito pode evoluir. Que o perfeito acabou. Eu ia dizer, amiga, se você tá encarnado, se você tá aqui, se você é humano, boa coisa você não fez. E, Carol, eu quero fazer um turning point aqui, porque eu tô pensando na galera que tá em casa com um relacionamento fudido, com uma relação familiar fudida. Como você faz a relação com a vida profissional dessas pessoas? Quando é uma conta que fecha, tipo, a pessoa não sabe se relacionar, ela não vai saber ter uma boa vida profissional ou não tem nada a ver uma coisa lé com cré? Tá tudo conectado. Tá tudo conectado, porque assim, o nosso princípio para relacionamentos, ele tá conectado com a nossa relação pai e mãe. O nosso princípio para prosperar e fazer dinheiro e se sentir bem-sucedido no sentido do nosso desejo de se realizar como pessoa ali dentro do que a gente faz, também tá conectado com o nosso pai e a nossa mãe. Isso que eu ia te perguntar, porque teve uma vez, eu não entendo muito de psicanálise, mas quando eu fico olhando as mentorias, eu vejo, por exemplo, assim, todo mundo que tá em casa agora, se conviveu com o pai ou com a mãe, tem assim, eu gosto mais do meu pai, eu gosto mais da minha mãe. Eu tenho um puta problema com meu pai, eu tenho um puta problema com a minha mãe. Tem alguma coisa a ver, você como terapeuta, né? Você fala assim, se o teu problema é com mãe, tu vai ter mais problema em relacionamentos. Se teu problema é com pai, tu vai ter mais problema de prosperidade. Tem alguma coisa a ver? Não. Acho que assim, né, que é uma coisa muito interessante que eu gosto no trabalho do Hellinger. Nada é carimbado. Tipo, isso é isso. Não é. Cada sistema se monta de um jeito. E a gente precisa observar e entender. É claro que tem tendências, né? Por observação. Dentro do meu trabalho também, tipo, putz, essa pessoa que tá com uma questão e uma situação relacionada ao relacionamento. Aí eu atendo outra cliente, putz, é a mesma questão relacionada a pai e mãe, né? Então, assim, mas isso tá relacionado a isso, ou isso tá relacionado a isso? Não, nem sempre. Então, assim... Se eu tenho um problema com meu pai, talvez eu não vá ter problemas de obediência à autoridade? Isso não é uma conta que fecha dessa maneira? Não, porque o que acontece? Dizer que tem um problema com o pai é muito relativo. Porque na hora que a gente bota no campo, o problema se mostra com a mãe. Percebe? E aí, que é o caso do teu filho, inclusive. Isso. Eu tô com um problema com meu pai, mas na verdade... Mas na verdade não é o pai, na verdade é a mãe. E aquilo ali é só uma encenação pra mostrar que eu não tomei a minha mãe, ou que eu não tenho direito de ir em direção ao meu pai. Percebe? Então, assim, precisa ser analisado caso a caso, entender. Claro que existe um padrão que predomina, né? E isso que eu tô te trazendo aqui sobre a mãe primeiro, o pai depois, e quantas mães e quantas mulheres saem de uma relação com muita dificuldade em relação ao parceiro, de tomar aquele parceiro, aquela situação como foi, saindo dali com muita raiva, muito magoadas, né? E aí, por mais que não joguem isso pro filho, ou não verbalizem, aquela energia ela fica ali predominando. Né? E isso vai emaranhar outros relacionamentos também. Então, cara, mas como é que eu aceito o meu ex-marido como ele é? Como eu solto isso, né? Como é que eu solto isso? Saindo do lugar do querer fazer justiça e tá certa na história. Por quê? Porque tudo tem um porquê de acontecer. Se você atraiu aquela pessoa pra sua vida, você não atraiu ela à toa. Percebe? Tudo que a gente atrai, tudo, e tipo, cada vez mais eu estudo, cada vez mais eu vivo isso na minha vida, cada vez mais eu vejo nos meus clientes. O nosso mundo externo é uma representação do que tá aqui dentro. Se eu, Carol, acredito fielmente que os homens não prestam, que eu preciso ter um pé atrás, eu vou sempre atrair pessoas que vão me colocar nessa desconfiança para provar a minha crença, para provar que eu tô certa em relação ao que eu penso, percebe? Que é um pouco aquele caso daquela mulher que passa por vários relacionamentos abusivos e tóxicos, reclama disso, já tem consciência disso, mas não consegue
parar de repetir. Não consegue parar de repetir. Exatamente, entendeu? Então, enquanto a gente não entende o gatilho e qual é o nosso lugar que a gente não consegue sair, e aí tem uma frase do Hellinger que eu gosto muito, e ele é muito preciso, assim, que é: até quando? Até quando? Né? Tipo, até quando você vai ficar dentro desse relacionamento? Até quando você vai querer se manter nesse lugar de dizer que tá certa? Porque é interno, é uma postura, percebe? Até quando você vai ter dificuldade de fazer dinheiro? Até quando você vai ficar julgando e culpando seus pais por aquilo que você não recebeu? Porque aí vem esses padrões, a gente vê isso dentro do campo sistêmico. Eu não dou certo na vida, na minha relação, ou no meu trabalho, ou, né, em relação à prosperidade financeira, seja lá qual for a área da vida, para punir os meus pais por aquilo que eu não recebi. Então eu vou fazer isso para castigá-los. Aí tu passa uma vida inteira fudido, fracassado, depressivo, pra poder mostrar pros teus pais o quanto eles fuderam a tua cabeça. Exatamente. Quais foram os momentos que a Carol falou, até quando, Carol? E deu um basta. Nossa, foram vários, assim. E essa frase vira e mexe, assim, quando eu vejo algum padrão, alguma situação se repetindo. Porque esse eu acho que é um ponto. E essa é uma chave. Eu tô vivendo uma coisa, aquilo aconteceu uma vez, aquilo aconteceu de novo, para e recalcula. Porque alguma coisa precisa mudar para o resultado externo ser diferente. Senão você vai manter no mesmo lugar. E aí, pra mim, é sempre isso. Toda vez que eu repetia um padrão, eu parava. Autorresponsabilidade, e é isso que eu trago. Tira a pessoa da criança e traz pro adulto e fala: opa, a responsabilidade é minha de mudar esse jogo. Ai, não, mas por que eu tô de novo nessa situação? Ai, meu Deus, assim, o que eu posso fazer pra sair desse lugar? Exatamente. Por que eu me coloquei aqui de novo? Por que eu estou me permitindo estar nessa situação de novo? E aí é buscar entender o que tá passando aqui dentro. Quais são as crenças, o que te faz ainda querer estar nesse lugar. Porque no fundo, por mais que seja uma situação muito difícil, às vezes, tem uma coisa gostosinha ali, sabe? De querer estar ali, sabe? Né? A merda é quentinha, né? É, um quentinho. Entendeu? Ah, tá vendo? Ia lá, o papai e mamãe, ó. Acabei com eles de novo. Né? Ou então, às vezes, por exemplo, uma mulher, ela sai de uma relação muito magoada. Às vezes ela não dá certo num próximo relacionamento pra provocar isso, tá vendo? Olha o que você fez com a minha vida. Percebe? Então essas vinganças e esses joguinhos, né? Eles acontecem na nossa vida o tempo todo. E a gente aprende isso na nossa infância quando a gente é bebê e começa a chorar, espernear pedindo comida. Querendo atenção. Pedindo colo, criança que se joga no chão, porque não ganhou o pirulito. E assim a gente vai vivendo, né, e crescendo com esses jogos de manipulação. Porque é um jogo de manipulação. Uma hora eu sou vítima, outra hora eu sou a perpetradora, né? Então a gente fica trocando desse lugar. Outra hora eu sou o herói que quer salvar todo mundo, deixa comigo, deixa que eu abraço, eu posso, eu dou conta. Aí daqui a pouco eu não tô dando conta, aí daqui a pouco eu sou a vítima, olha o que tá acontecendo comigo, eu tô exausta, não sei o que lá. E a gente fica trocando esses papéis. O ideal é identificar, porque o papel da vítima e dos, né, desses ciclos, né, de manipulação é o papel da criança. É o lugar da criança ainda, que ainda espera alguma coisa dos outros. Então é um pouco esse lugar, assim, né? Ou até quando é... E aí foram acontecendo várias coisas, né? Meu relacionamento, né? Que hoje eu percebo que, tipo assim, não era culpa dele. Eu, Carol, precisava me encontrar. Eu fui vivendo a vida dos outros pra ele, pro filho, pro trabalho, porque eu queria agradar, porque eu queria pertencer, porque eu queria ser bem vista, porque eu queria ser valorizada, né? E aí, até quando, né? E aí, e várias situações. Eu fumava muito cigarro, até 7 anos atrás. Até quando? Até quando eu ainda preciso ficar nesse lugar, né? Me matando, né? Então, assim, até quando eu vou ficar vivendo uma profissão que eu não quero mais? Até quando, sabe? Não que eu não goste de moda, hoje em dia, de novo, a moda não tinha nada a ver com as minhas dificuldades e com os meus vazios, né? Aqui no Sex Canvas a gente fala muito sobre criança interior. E você tá todo o tempo nos propondo saia dessa criança que tá sempre esperando que o mundo supra suas expectativas e se autorresponsabilize, né? No momento que a gente vai buscar essa nossa criança e tudo que ela viveu e todos os traumas, quais os cuidados que a gente precisa ter? Na hora de buscar essa criança... Como assim você diz? Que tipo de cuidado? Por exemplo, eu quando fui atrás dos meus traumas infantis e identifiquei um abuso, eu li
durante muito tempo, que eu tinha que tomar cuidado com a Aline adulta recriando aquilo. Porque uma coisa é a experiência da criança e a percepção da criança naquele momento. Outra coisa é a Aline adulta, com a bagagem que ela tem, interpretando a experiência daquela criança. Então, eu queria que tu falasse um pouco para as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, se você tem um trauma infantil, você sabe que tem, mas você vai começar essa busca por entrar em contato com o quartinho escuro. O que você sugere nessa busca? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Então, eu sempre trago, né, um pouco sobre isso. Estar primeiro no adulto, né? E o que é estar primeiro no adulto? Eu escolho olhar, por mais que isso me doe, né? Eu escolho enxergar, escolho entrar nesse lugar pelo preço que isso me custe. Então, assim, primeira, coragem. Então, a gente tem que estar preparado para entrar nesse quartinho, porque vai mexer em coisas, isso é fato, né? Lembrando que essas coisas, por mais que a gente não enxergue, elas estão ali atuando o tempo todo. Então, a gente, é como se fosse assim, a gente não deu nome, mas ela tá ali. Percebe? O que a gente vai fazer como adultos, né, de ter coragem de olhar para isso aqui, é dar nome para isso aqui, é ressignificar isso aqui. Porque às vezes, e olhar com os olhos de criança, de adulto agora. Para quê? Para que a gente possa liberar a nossa criança para brincar. A nossa criança para ser leve. A nossa criança porque ela não precisa mais estar ali o tempo todo naquela tensão. Deixa a tensão com o adulto, porque o adulto dá conta de carregar, a criança não. Então, assim, o que eu proponho, né, e eu faço às vezes algumas meditações da criança, né, de pegar a criança no colo e falar pra ela assim, não precisa mais. Eu assumi o controle agora. Deixa na minha mão. Eu cresci, eu sou adulta. Vai brincar. Eu só preciso da tua leveza. Eu só preciso da tua alegria de volta, né? E o resto deixa que é comigo agora, sabe? Então é um pouco esse lugar, assim, sabe? Não sei se eu consegui ser claro. Não, é lindo isso, porque eu acho que quando a gente fala, e aqui é muito presente a criança interior, assim como o pertencimento, ela tem o lado dela que é bom, que é o que nos mantém vivo, que nos mantém... Mas também ela tem esse lado que nos puxa, ela tem mecanismos de defesa que ela atua. Então é bonito esse hack que você tá dando de como você acolhe essa criança e diz assim, agora deixa comigo, não precisa, só faz o melhor que uma criança pode fazer, que é brincar, que é se divertir, que é ser livre pra poder ser ela mesma, né? Exatamente. E aí todo o peso, toda a dificuldade deixa com a adulta, né? Com o olhar da adulta, com a postura da adulta, que aí a gente, né, a adulta vai resolver e vai saber fazer o melhor com aquilo ali, entendeu? Então é conseguir separar o que é a postura da criança, o que é a postura do adulto, né? O que é da criança, o que é do adulto, e é essa separação que eu faço o tempo todo nos meus trabalhos de mentoria, entendeu? E quando o mundo diz, vai, Carol, tu tem que ser uma vencedora, esse lugar que a gente tá sempre sendo empurrado, que é o lugar do sucesso, dá o teu jeito, as pessoas quando elas chegam pra você e você vê esse objetivo, onde você acha que é os efeitos negativos disso que tá acontecendo, que é também, seja incrível, seja alta performance, seja, o que você sente que precisa ser equilibrado nesse sistema? Eu acho que a pessoa ela precisa identificar primeiro quem ela é. O que é sucesso para ela? Em que momento da vida e o que seria esse auge? Eu sempre peço para a pessoa se visualizar. Como é que você se visualizaria daqui a 10, 15, 20 anos? Bota um futuro assim mais distante. O que seria esse lugar ideal para você, né? Eu me visualizo... Não, vou pegar você. Como é que você, Carol, se visualiza daqui a 10 anos? Como é que eu me visualizo? Sim. Transformando muitas e muitas mulheres, assim. Muitas Caróis, né? Pegando essas Caróis aí pela mão, no colo mesmo, sabe? Como adultas, né? Peraí, vamos pegar essa criança aqui, vamos deixar essa criança, bota ela pra brincar e vamos assumir aqui um pouco agora como adulta, sabe? E eu, assim, eu tive muitas questões na escola. Muitas questões. No meu período escolar, assim, pra mim foi muito traumático. Então, e ter que lidar depois com a vida a partir daquilo ali, né? Então, eu costumo falar o seguinte, por que não ensinar as nossas crianças e adolescentes a importância da educação emocional? Por que não ensinar essas crianças como gerir as próprias emoções depois? Porque é muito cruel a gente botar
as nossas crianças, eu falo nossas crianças porque eu tenho filho e eu vejo o processo dele, né? Dentro de uma escola, vai estudar, você precisa escolher para poder ser alguém. Caraca, mas como é que você lida com isso? O que é ser alguém? Né? Como que eu lido com as minhas frustrações, como que eu lido com os meus relacionamentos, ele tá entrando numa fase puberdade agora, que vai começar a ter, né, os relacionamentos, as paixões, né? Gente, eu morria com os meus relacionamentos no início, sabe? Assim, se apaixonava profundamente, como é que se lida com aquilo, né? Então, assim, eu acho que tem uma falha aí, sabe? A gente não, assim, né, de modo geral, muito preocupados com essa educação da escolar, né, e muito pouco mentalmente, assim, como que essas crianças e esses adultos vão crescer, sabe? Porque é isso, a sensação que eu tenho às vezes é uma falta de consciência muito grande. Mas então a Carol daqui a 10 anos é alguém que vai se implicar nesse processo educacional. Com certeza, esse é um sonho, assim, sabe? Eu tenho muita vontade de começar a levar isso para outros lugares. A pessoa não precisa chegar numa crise, ela não precisa chegar na dor para poder buscar autoconhecimento. Acho que autoconhecimento deveria fazer parte da vida igual comer, tomar banho, sabe? Assim, tipo, isso deveria fazer parte do dia a dia, né? Assim como, sei lá, fazer uma academia, jogar uma bola, sabe? Então, assim, é o meu momento de autoconhecimento e o quanto isso é importante. Como inserir isso, eu ainda não sei, né? Tipo assim, então todo o meu trabalho hoje, né, atendendo como terapeuta, atendendo com constelação familiar, é entender um pouco também esse processo de como que isso tudo pode ser introduzido dentro das escolas, talvez, né? E aí eu penso assim, por que os professores, né, e a escola não poderia trabalhar de uma forma mais sistêmica? Por que eu penso isso? Porque, por exemplo, o meu filho já foi carimbado, né? A criança mal educada, a criança que não sossega, a criança que não tem paciência, a criança que fala demais. Mas espera aí, ele está inserido dentro de um lugar e como é que a escola lida com isso? Como que a matéria ou tudo aquilo está sendo passado para ele, né? Como é que você pega uma criança de 10 anos e fala, ó, você fica sentada aí durante 6 horas que eu vou ficar falando no teu ouvido um monte de coisa e quer que a criança fique ali sentada ouvindo, sabe? Então, assim, acho que algumas coisas precisam ser transformadas, entendeu? Mas esse sistema que você está falando é um sistema de uma escola conteudista. Sim. Hoje a gente tem outros sistemas, como uma escola Waldorf, ou outros tipos que já propõem um sistema educacional um pouco mais aberto. Sim. Por que você optou por essa escola e não por outra? O Gabriel hoje está na escola Parque, né? Que já é uma escola também que tem um olhar um pouco mais ampliado. Mas ainda falta essa questão emocional que eu sinto, assim, que poderia... que pode trazer um pouco mais de força, sabe? De conhecimento, que eu acho que é um conhecimento onde ela vai poder, a criança, né? Vai poder crescer e usar isso ao longo da própria vida, entendeu? E assim, é uma coisa que eu tenho, nunca pensei em como é que isso vai se estruturar, como é que isso vai ser feito, acho que é uma coisa muito ainda, né? Mas é um desejo que eu tenho, assim, de transmitir isso pra essa molecada. Porque a Carol lá atrás sentiu falta, né? Então, assim, tudo que eu vivi não teria talvez acontecido como foi, não precisaria ter sido tão doloroso se eu não tivesse, talvez, esse movimento mais acolhedor e uma coisa mais, esse olhar, né? Com esse mais cuidado, né, para as emoções da criança, pro que tá faltando, qual é a situação que ela tá vivendo ali, sabe? Então, eu acho que faltou um pouco isso. E você acha que, no final das contas, todo mundo que tá nos assistindo, nos escutando, buscam, na verdade, aquilo que faltou lá atrás? Eu acho que sim. Não acho que é só isso, né? Mas, com certeza, fica uma falta e a gente fica meio que correndo atrás de alguma coisa que a gente não sabe nem o que é. A falta gera movimento? Gera movimento. Né? Mas quando a gente entende que essa falta, ela existe, a gente aprende a lidar com ela e a gente faz um movimento mais assertivo. A gente faz algo de bom com aquilo, a gente faz algo de positivo com aquilo, entendeu? E não, tipo, ficar só buscando alguma coisa que não sabe nem o que é, né? Qual que é a diferença de lidar com a falta e não lidar com a falta? Tipo, hoje, alguém que tem um trauma, aprenda a lidar com o seu trauma. Como que eu consigo identificar que eu estou lidando com o meu trauma e quando, na verdade, eu não estou lidando? Porque às vezes as pessoas se enganam, né? Como que tu poderia trazer, talvez, uma dica para os nossos alunos para que eles possam identificar esse momento de, acho que eu preciso lidar com isso de verdade? Uhum.
Eu acho que quando as coisas começam a ter um peso na vida, as coisas não precisam ser difíceis. Elas não têm que ter sacrifício. Sabe quando você tá forçando a barra? Ou você fica repetindo? Então, acho que tem duas coisas. Uma, ficar reproduzindo padrões. Caraca, eu tô de novo nesse lugar. Caramba, eu tô vivendo isso de novo. Putz, mais uma vez. Seja lá relacionamento, trabalho, profissão, né? Relação com mãe, né? Tipo assim, toda vez que eu venho na minha mãe acontece isso. Toda vez que eu venho na minha mãe acontece isso. Eu acho que isso é um indicativo de que algo precisa ser olhado, né? Ou quando a pessoa tá fazendo muito esforço. Ela faz muito esforço dentro da relação, muito esforço dentro do trabalho, muito esforço com os filhos, porque também tem alguma coisa fora do lugar, tá? Então eu imagino assim, tipo, tá muito difícil, tá muito dolorido. A gente precisa olhar, entender, porque dentro da visão sistêmica, se existe esse movimento muito, assim, muito pesado, provavelmente essa pessoa, ela tá fora do lugar dela. Porque o nosso lugar dentro do sistema, dentro da vida, ele exige, sim, dedicação, movimento, né, força, coragem, mas esse esforço que nos tira a vitalidade, não. É porque tem alguma coisa que tá desencaixada, entendeu? E para essa pessoa que tá nesse lugar de esforço pesado, ela precisa resgatar um poder pessoal. Ela precisa falar assim, deixa eu tirar essa mochila, né? O que você sugere que ela saia desse nosso papo e vá fazer? Buscar terapia. Tá? Eu não vou dizer assim, esse aqui é o melhor, esse aqui é o certo, porque eu acho que cada um tem o seu processo e o seu caminho. Eu experimentei várias coisas, né? Fiz vários processos terapêuticos, conheci muitas terapias, me identifico muito com a visão sistêmica da constelação familiar, que é como eu trabalho hoje, mas eu acho assim, qualquer movimento, porque uma coisa não anula a outra. Tudo se complementa, né? Então, a psicoterapia, a análise, vai procurar um psicólogo, quer fazer terapias holísticas, né? Tipo, alinhamento, reiki, qualquer coisa. Uma coisa vai complementando. Não existe uma só, né? E lembrando que, assim, o autoconhecimento, ele vai te trazer esse lugar do poder pessoal, de se conhecer, de se liberar desses pesos, porque se tá pesado, você tá carregando, caraca, um monte de coisa. E muitas vezes tá carregando um monte de coisa porque tá nesse lugar de salvar pai, mãe, irmão, assumindo responsabilidade de um, papel de outro, né? Então, eu acho que é um pouco para poder se desassociar disso tudo, encontrar seu próprio lugar, né? E aí tem várias formas. E contínuo, porque é pro resto da vida. Não existe uma coisa assim que você faz uma pílula mágica, que você vai ali e faz e pronto, resolveu meu problema. Pode ser que resolva ali pontualmente alguma coisa, mas o processo de autoconhecimento, ele não é porque tá doendo, ele tem que ser um processo de prevenção também, né? Então, assim, quanto mais eu me conheço, mais eu evito cair em lugares assim, repetir padrão assim, viver de forma adoecida, né? Porque até a doença física é um resultado de alguma coisa que tá fora do lugar. Né? Então, assim, eu acredito no autoconhecimento como prevenção de tudo, né? Então, e você criou um programa que se chama o Renova, isso, que é uma mentoria de amadurecimento emocional. Então, eu acho que eu queria que você finalizasse o nosso papo trazendo para quem está nos assistindo esse entendimento do que é se transformar de dentro para fora dentro do Renova. Então, como eu falei aqui, né? Todo o nosso mundo externo, tudo que a gente cria profissionalmente, os nossos relacionamentos, ele é um resultado daquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. Mas eu não acredito isso, né? Porque tá no racional. E lembra que, assim, a nossa mente intelectual, ela é muito pequenininha perto do mundo que existe dentro da gente. Então, assim, é ter vontade de explorar esse universo interno. E o Renova é um processo, o Renova em grupo, né? Ele é um processo de 6 encontros, onde eu vou desconstruindo para construir. Onde eu vou trazendo e mostrando a pessoa que ela tá aqui, né? E como que ela faz para chegar aqui. Tá? Então, a gente sai da criança, da postura da criança para a postura do adulto. E isso tudo eu vou trazer dentro da mentoria, tudo que eu vivi em todas essas minhas experiências terapêuticas. É claro que a minha bagagem mais forte é a sistêmica da constelação familiar, mas tem outras coisas que eu fui conhecendo ao longo desse meu processo também, que eu quero colocar na mentoria, para ajudar as pessoas a terem ferramentas para poder lidar com a própria vida dentro de casa, fora do consultório do terapeuta. Porque às vezes é isso, a pessoa ela fica ali
presa ao terapeuta, esperando aquela consulta ali com o terapeuta para conseguir se dar conta de coisas, né? Então, o que eu quero fazer é dar autonomia. E o que é dar autonomia? Dar ferramentas para a pessoa conseguir, dentro de casa, nos seus processos, respirar, conseguir identificar, perceber, se dar conta de coisas, sozinha também, tá? E claro que o processo terapêutico sempre é o ideal, como um acompanhamento, né? Fazendo parte da vida da pessoa. Então, Renova é isso, né? Mostrar pra ela que, peraí, esse mundo externo é só uma lente, uma projeção do que tá aqui dentro. E como que eu faço pra sair daqui pra cá, né? Da criança pro adulto, né? E quais as ferramentas que ela vai poder adquirir pra conseguir ir se mantendo e se trabalhando fora da mentoria também. Eu acho que eu tô aqui pensando que eu conheço muitas mulheres que estão num lugar mais estagnado da sua vida profissional, né? Quando você propõe o Renova e propõe esse processo de amadurecimento emocional, quais são as características dessa criança que tá impedindo ter uma vida profissional plena? Pela tua experiência, o que tu sente assim que tu fala, cheguei aqui, minha vida profissional tá uma merda, eu não consigo ganhar dinheiro, e aí tu começa a identificar uma série de características e padrões de uma criança. Que crianças aparecem pra ti? Então, muitas vezes a criança que quer punir os pais, a criança que não tomou a mãe e ainda tá esperando que chegue algo dela, né? A criança que ainda quer ter razão, né? Que quer... um pouco isso, assim, que ainda tá no julgamento, né? Então, assim, todo julgamento, toda crítica, toda expectativa é uma postura da criança, porque o adulto, ele age a partir do que é e da realidade. Ele não fica esperando que o outro vai mudar, ou que a vida fora vai mudar, ou que o parceiro vai mudar, ou que o chefe vai reconhecer o esforço que a pessoa tá fazendo. Não é sobre isso, né? Então, é isso, esse adulto aqui, né? A gente trazer para esse adulto e falar, não, peraí, eu vou me mover dentro do que é real, e não dentro do que eu espero que seja, porque esse espero que seja não existe, gente. É só na nossa cabeça, né? E o espero que seja é o que tá aqui dentro, é o que eu acredito, é o que eu espero, são as minhas crenças, então é sair desse lugar. E galera, olha... E bota a criança pra brincar. E olha que interessante isso que a Carol tá trazendo, que é muito o que a gente fala aqui dentro, quando a gente fala assim... mas o mundo é ruim, mas o mundo é injusto, Sim, o mundo é cruel, tem um monte de coisas ruins, mas o mundo é o mundo, e ele tem uma realidade. E aí, no momento em que você assume a postura do adulto, que é o que todo tempo, não importa se é nas relações amorosas ou nas relações profissionais, o que a Carol trouxe aqui é amadureça, se torne um adulto. E o que é isso? Tenha autonomia, tenha autorresponsabilidade. Você não vai mudar o mundo, mas você pode se mudar. Você tem controle sobre você, sobre os papéis que você exerce. É o momento onde a gente fala, entende as regras do jogo e usa elas ao teu favor. É o momento que a gente fala, sabe quando tu tem que hackear o jogo? Hackear o jogo nada mais, nada menos. É isso. É o momento onde você entende essas regras e você sai do lugar de julgar se essas regras são boas e ruins, sai do lugar de essas regras me prejudicaram ou me beneficiaram e passa a entender que é com elas que você vai jogar daqui pra frente. Sim, usar elas a favor. Usar elas a favor. Eu acho Veja a oportunidade nisso. E eu acho que esse é o grande triunfo de a gente ter terapias como a constelação familiar, a gente poder estudar psicanálise. Tem milhões de outras coisas que não são só num plano sistêmico, são num plano racional, são num plano emocional, num corpo espiritual. E todas essas ferramentas de autoconhecimento servem para que aos poucos a gente vá tomando esse lugar dessas duas palavras, que é autonomia e autorresponsabilidade. Carol... Muito obrigada pelo papo, obrigada por poder trazer essa visão sistêmica, porque muitas vezes a gente fica falando de business, de negócios, de 5 dicas disso, 5 nananã, mas aí a gente percebe que, eu adorei você fazendo, esse pra mim é o melhor, gente, a gente tá aqui, né, e a vida é isso aqui, né, fica assim, ó, e aí, só olha isso aqui. E aí o povo fica falando, fica de pé, tem que ficar de pé, e tu fala assim, como é que eu vou ficar de pé, tá uma loucura, eu não sei o que tá acontecendo, basicamente é assim que a gente se sente.
né? Exatamente. Então, poder tirar isso e olhar para O essas todo. forças e para esse sistema, seja o sistema familiar, seja, enfim, né, todos os sistemas que existem, é poder desvendar um pouco e minimamente tentar se manter Sim. de pé. Mas não a criança, o adulto. Isso. Leva a criança pra brincar, deixa ela brincar. Dá de deixa mãozinha, ela se bota os divertir, amiguinhos. Exatamente. Obrigada por ter aceitado o Bom, convite. obrigada, foi um prazer. Que papo viu? gostoso, gente. Beijo, meu povo. Um beijo. Segue a Carol, se inscreve no canal, ativa o sininho pros próximos episódios, curte esse vídeo e manda comentários pra gente aqui embaixo que a gente lê tudo. Se vocês quiserem conversar e conhecer mais o trabalho da Carol, manda um direct pra ela que eu tenho certeza que ela vai poder atender e poder ajudar vocês no amadurecimento emocional de vocês. Sejamos adultos, povo! Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus!